Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Michael e trazendo para vocês a atividade 3 de cálculo numérico. Tá? A atividade ela está bem sossegada de resolver, ela só está um pouco complicada de entender. Tá? Então a gente vai conversando aqui junto, a gente vai entendendo aqui passo a passo como a gente pode resolver esse exercício, certo? Então, bora pro vídeo. Dada para vocês um enunciado e a gente tem três questões para responder, questão A, B e C. Tá? Então eu vou ler para vocês aqui. O gradiente de pressão para escoamento laminar através de um tubo de raio constante é dado por... Beleza, ele deu aqui para a gente uma integral, basicamente, e o valor de F, né? Esse F aqui é essa fórmula que está aqui. Aí aqui, beleza, ele fala que P é a pressão em newtons por metro e tal, beleza. Aqui ele fala um monte de coisa, que é só para confundir a cabeça. E o que vai importar para nós no momento são esses valores que estão aqui. Tá? A gente vai, depois na resolução, a gente vai vir voltando para cá e a gente vai entendendo junto. Então, aí, na questão A, ele pede para a gente utilizar o 3/8 de Simpson para fazer essa aproximação e descobrir qual foi a queda de pressão desse sistema. Então, pessoal, a primeira coisa é a gente pegar essa tabela que foi dada para nós, onde a gente tem o x, que é aqui, ó, o x é a distância ao longo do eixo. Então você imagina um tubo, esse x é o comprimento desse tubo, certo? E o raio aqui, ó, e outra coisa importante é que o x está em metros e o raio também está em metros. Então esse x é o comprimento do tubo e o raio seria o diâmetro do tubo, né? O diâmetro não, né? Seria a metade do diâmetro, certo? Se é o raio, né? Então é a metade do diâmetro do tubo, certo? Então a primeira coisa é pegar esses valores e montar uma tabelinha dessa maneira aqui. Beleza? Tranquilo. Então é só pegar essa tabelinha que está dessa forma e deixar ela em pé, na vertical. Após isso, o que vai acontecer? No nosso cálculo, o que vai importar é o valor de f. Por quê? Porque aqui, ó, no início do exercício, ele diz para nós que dp é igual a f dx. O P é a pressão. Para eu encontrar a pressão aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a integral dos dois lados. Eu fazendo a integral do lado esquerdo, esse D some, e eu fazendo a integral do outro lado, já não vai sumir o F, né? Porque o F ele tem um valor aqui, a gente tem que fazer a integral. Então a pressão vai ser igual à integral desse F, né? Desse gradiente, certo? Então, para nós conseguir realizar aqui a aproximação usando um Simpson, nós temos que calcular esse F, porque é a partir desse F que nós encontramos qual é a pressão. Claro aí? Beleza, então. Montou a tabela e a gente vai calcular o valor de F. Como que eu calculo o F? A gente vai pegar essa fórmula e vai substituir os valores. Então, F vai ser igual a 8 vezes esse μ, que está dado aqui, ó. μ é a viscosidade. E aqui embaixo é falado que ele vale 0,005 newton. A unidade aqui, pessoal, não se preocupe, o importante é que no final a unidade tem que ser newton por metro quadrado. Aqui já está tudo na medida correta, não precisa fazer nenhuma conversão. Então não se preocupe com essas unidades. O importante é lá no final você colocar a unidade de pressão, que é newton por metro. Fechou? Então, o F vai ser igual a 8, que é o da fórmula, vezes esse μ aqui, que é 0,005, vezes o Q. O Q é o escoamento, que é 10 a menos 5. Dividido por π, vezes o raio elevado à quarta potência. Para facilitar, você pode vir aqui resolver a parte de cima ou não. Tá? Como a gente vai fazer no Excel, eu vou usar logo esse cara aqui. Por quê? O que eu vou fazer? A gente vai construir uma tabelinha igual essa, e aqui nós iremos colocar os valores de U, né, que seria o μ aqui no caso, que é 0,005, coloquei aqui. O Q? O Q é o 10 elevado a menos 5. É só você vir aqui, ó, se você vir aqui e dar um igual 10 elevado a menos 5, o Excel já calcula para você. Tá? É isso aqui. O π, você vem aqui, dá igual, digita π, abre e fecha parênteses, já vai calcular para você.
E esse passo 1 e passo 2 nós já iremos discutir sobre eles. Então aqui eles são iguais, né? Então não vai ter perigo aqui para vocês. Deixando aqui tudo preto. Deixei de outra cor para vocês entenderem aqui, depois eu vou explicar o que é esse passo. Então beleza, nós já temos aqui os valores que são constantes e a gente vai calcular o valor de f agora para cada raio desse. Porque o que varia na nossa fórmula é o raio. Beleza? Fechou. Então, para calcular o f, como que vai ser? Vou clicar aqui em cima para não atrapalhar aqui na hora de visualizar. Então, vai ser 8 vezes o mi, que é o aqui, ó, que é o u, tá vendo? Então, é 8 vezes... vou até fazer com vocês aqui, porque eu sei que o pessoal tem dificuldade. Eu faço de novo aqui, não tem problema. Ó, vou apagar. Ou vou fazer do lado, melhor, porque vai que digitou com valor errado, eu consigo confirmar se está correto. Então, vai ser igual a 8. Como a gente tem uma divisão aqui, eu vou colocar entre parênteses o valor de cima e entre parênteses o valor de baixo. Então, ó, tem um menos ali na fórmula, não se esqueça, menos. Abre parênteses, 8 vezes 0,005, que é esse cara aqui, F4 para travar, vezes o 10 na quinta, que é o valor de Q, que está aqui, fechou parênteses, dividido por π, que está aqui, que multiplica o raio, que é esse cara, elevado na quarta potência, certo? Então, elevado a 4. Fechou parênteses, está aqui o valor. Hoje já travou aqui os valores, falta travar o π aqui, ó. Então, clique em cima aqui do π e dá um F4. Dá um Enter e só arrastar a fórmula. Só arrastar aqui, tem uma caixa de texto bem em cima aqui. Então, pegou aqui, vou tirar daqui para atrapalhar. E arrastou. Ó, deu alguma coisa errada aqui, deve ser algum valor que a gente não travou. Foi aqui, ó, B30. Faltou travar o B30. Travei agora, arrastou. Tá aí. É dessa forma que calcula. Tá? Então eu vou apagar aqui só para não ficar atrapalhando. Deixa eu dar um Ctrl Z para ficar bonitinho. Então é dessa forma que calcula. Então aqui está a fórmula. Tá? Eu usei essa fórmula aqui. Pode fazer na mão, só que na mão ela vai dar um pouquinho de trabalho. Tá? Então faz aí no Excel que o professor também lá então liberou. Então não vamos ter dor de cabeça. Calculado o valor de f, nós iremos ir para a nossa aplicação da regra de Simpson. Tá? E como a gente vai fazer isso? Então, a fórmula para a gente calcular o utilizando esse método está aqui. 3/8, que multiplica h, que multiplica todo esse cara aqui. E beleza, é simples. Onde esse h é calculado da seguinte forma. B menos A são os extremos do meu intervalo, dividido por 3. Nós temos um problema. O 3/8 de Simpson, a gente aplica ele para 4, vamos chamar assim, para 4 valores. Tá? A gente tem o valor de A e o valor de B, certo? Então tem A e B, e entre A e B eu vou ter mais dois pontos. Só que se a gente olhar aqui a nossa tabela, a gente tem 8 pontos. Deixa eu ver, são 7 pontos. Então, nós temos um problema, porém é fácil de resolver. Tem duas formas de fazer esse cálculo, então. As duas formas estão certas. Tá? Qual é a primeira forma? Vamos lá. Nós dividimos a nossa tabela em 2 grupos. Como assim? Já que são 4 pontos necessários para fazer esse método, eu posso chamar isso aqui ó, de ponto 1, 2, 3 e 4. Certo? A gente vai pegar, vai aplicar a regra de Simpson para esses 4 pontos. E depois eu vou aplicar 3, 2, 1 para esses 4 pontos. Então, eu faço a regra de Simpson para esses 4, vai dar um valor. Depois eu venho, aplico a regra de novo para esses 4 de baixo, vai dar outro valor, eu somo os dois e eu tenho o resultado. Outra forma é eu pegar intervalado. Como assim? Ó, vou pegar esse aqui vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4.
também dá certo. Porém, dessa maneira aqui você vai ter um erro um pouco maior, tá? Porque você está... Eu vou explicar depois isso aqui no gráfico, vai ficar mais claro. Porque você está pulando alguns pontos aqui, tá? Então você pode ser que você tenha um erro um pouco maior aí por estar omitindo alguns pontos. Então assim, o mais preciso seria calcular para os 4 primeiro, depois para esses outros 4 somar e encontrar o resultado. Então eu fiz dessa maneira para vocês. Aí eu tenho passo 1 e passo 2. Esse passo 1 e passo 2 é o valor de H. Por que eu tenho 2? É só para vocês entenderem. Aqui o passo é basicamente de quanto em quanto varia o x. É basicamente isso. Se você olhar aqui, ó, o x varia de 0.02 em 0.02. Ó, de 0 até aqui é 0.02. Até o 4, mais 0.02. Depois, mais 0.02. E assim por diante. Porém, tem a fórmula que é essa. Aí você pensa comigo, como a gente vai calcular para esses pontos aqui primeiramente, para esses 4 primeiros pontos, o que vai acontecer? Esse aqui vai ser meu A, até porque para vocês entenderem, ó, esse aqui vai ser meu A, tá? Esse aqui vai ser meu B. Então, como que é a fórmula do H? É B menos o A. Quem que é o B? 0,06 menos 0 dividido por 3. Então, esse é o passo 1. Por isso que eu fiz aqui, ó. Peguei o B, subtraí do A e dividi por 3 e deu 0,02, que é justamente de quanto em quanto varia o nosso número, nosso x. Se você fizer da outra forma que eu disse, que é considerar isso aqui, ó. Aí, esse aqui vai ser seu A. Opa. Esse aqui vai ser seu A. E esse último vai ser seu B. Aí vai dar um passo diferente, né? Vai dar um passo um pouco maior. Porque, ó, igual B menos o A. Deixa eu pôr um parênteses aqui. E dividir por 3, o que vai acontecer? Vai dar 0,04. Tá? Aí você realiza o cálculo com esse H aqui. Tá bom? Então vamos fazer do método que eu comentei com vocês. Então, perfeito. Nós já temos o valor do passo, vai ser o mesmo para os dois intervalos, porque, como eu disse, o x varia de 0,02 em 0,02. Tá bom? Certo. Indo para a aplicação da regra. Como vai ficar então? Só faltou mudar aqui, ó. Eu tinha feito uns testes aqui para esses 2 metros, tá? Aí eu acabei voltando e acabei esquecendo de mudar aqui, ó, para 0,02, tá bom? Ainda bem que eu vi, senão você precisa ficar com dúvida. Tá? Então tá aqui, ó. Vamos aplicar a regrinha aqui então. Fica 3 oitavos, que é essa forma, vezes o H, que é o passo, esse cara aqui, vezes o valor de A, é esse cara. Beleza? E é só uma coisa, é F de A, tá bom? Deixa eu até marcar pra vocês aqui, ó. Esse cara aqui é o F de A, beleza? Então, ó, esse aqui é o F de A. Esse cara aqui. Por que F de A? Que é o F do ponto A. Simples. Mais 3 vezes o segundo ponto. Então, mais 3 vezes o segundo ponto, que é esse. Beleza? Mais 3 vezes o terceiro ponto, que vai ser esse. Mais F de B. F de B é esse cara aqui. Esse aqui é o F de B. Tá? Cuidado aqui, ó, esse mais é da fórmula, tá bom? Porém, nosso resultado é negativo, fica mais menos. Você pode fazer isso na mão, tá? Ou a gente faz automaticamente aqui no Excel. Depois, a gente pode calcular já, mas eu vou explicar como que monta o segundo intervalo. Então a gente já montou a primeira equação, é só resolver. Tá aqui, primeira equação. Aí, a segunda equação, como que vai ser? A gente vai pegar agora desse ponto aqui, esse aqui agora passa a ser meu F de A, e aqui passa a ser meu F de B. E esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto A, e esse aqui é o ponto B. Tá? Então, para o segundo intervalo, mesma coisa, 3 oitavos vezes o passo, que é o mesmo, que multiplica F de A, que é esse cara, estou clicando, mais 3 vezes o segundo ponto, tá aqui, mais 3 vezes o terceiro ponto,
e mais o f de b, que é esse cara. Montou a equação, agora é só resolver. Tá? Esse aqui vocês anexam na resolução de vocês. Resolvendo os dois, a gente vai somar e essa soma vai resultar no resultado, né, nessa pressão. Então, vamos calcular para o primeiro intervalo. Aqui já está feito, a gente vai fazer junto de novo. Como eu disse, fiz no outro, vou fazer aqui embaixo, que é para a gente, caso a gente clique com o valor errado, a gente tem um gabarito aqui. Tá? Então eu vou executar de novo para quem tem mais dificuldade, talvez, conseguir fazer junto comigo. E essa planilha também, fique tranquilo que vai estar para vocês baixarem aqui na descrição. Então eu vou dar igual e vou utilizar essa fórmula, que vai ser, então vamos lá, 3 oitavos vezes o valor de H, que é 0,02, ou você pode tanto clicar aqui ou digitar também, não tem problema, tá? Fica a critério. Mas eu vou clicar aqui. Vezes, tá? Estou vendo essa fórmula aqui, ó. Vezes f de A, lembra que eu estou calculando para o primeiro intervalo. Então, vezes, vou abrir parênteses aqui agora, f de A, beleza? Mais 3 vezes o segundo ponto, mais 3 vezes o terceiro ponto, mais o f de B. Fechei parênteses, deu igual, está calculado aqui. Para o segundo intervalo, vamos lá então, igual 3 oitavos vezes o passo, tá? Passo e o passo 2 é igual, então tanto faz ali qual você clicar, vezes, abre parênteses, vamos lá, vai ser f de A, lembra que f de A agora é esse ponto aqui, a gente está calculando para o segundo intervalo, mais 3 vezes f de B não, desculpa, segundo ponto, mais 3 vezes terceiro ponto, mais f de B. Fechou parênteses, tá calculado. E para encontrar o valor final, você vem igual, soma, ou você pode simplesmente clicar esse mais esse. Tá? Dá a mesma coisa. E aqui está o resultado. Então, essa aqui seria a nossa queda de pressão. Você pode deixar dessa maneira, não esqueça da unidade, tá? Que é Newton por metro quadrado. E você pode também escrever em notação científica, né? Que ficaria dessa forma aqui. No Excel, ele aparece assim, ó, em notação científica. Menos 3,36 vezes Z mais 0,3. O que isso quer dizer? Esse E aqui é a base 10. Tá? E o que vem depois do E aqui seria a potência. E ele aparece dessa forma aqui mesmo. Então, é menos 3,36 vezes 10 elevado a terceira potência positiva. Por isso tem esse mais aqui. Então, essas duas fórmulas estão corretas. Vou colocar P igual a esse cara ou igual a esse cara aqui. Fica a critério de vocês, tá bom? Os dois resultados estão certos. E aqui embaixo eu quero explicar para vocês esse cálculo usando o gráfico, tá? Porque pode ser que fique um pouquinho confuso, né? Nossa, mas você pegou o mesmo ponto duas vezes, né? Sim, é isso mesmo. Por quê? Vamos lá. Eu fiz para vocês aqui no GeoGebra, o que eu fiz? Eu peguei aqui ó, o valor de x e o valor de f e joguei no gráfico. Então, para x igual a 0 é esse cara aqui. Para x igual a esse, é esse cara aqui. Então, eu só fiz esse gráfico. Para vocês entenderem como está sendo esse cálculo. Então, lembra que o primeiro intervalo é esse cara aqui. Ó. O primeiro intervalo ele vai de x igual a 0 até x igual a 0,06. X igual a 0 até 0,06. Então, o que a gente está fazendo lá na regra de Simpson para o primeiro intervalo? Nós estamos calculando essa área aqui. Ó, tá? Então, de 0 até aqui, eu calculo essa área. Aí depois, por que eu repito o ponto? Porque agora, esse ponto aqui, ó, lembra, a gente calculou então daqui, né? A gente fez esse ponto, esses pontos aqui. Deixa eu pôr aqui certinho para vocês. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Então, o primeiro intervalo foi esse, correto? E depois aqui foi o segundo intervalo. Só que, porém, ó, só que esse intervalo aqui, ele está sendo usado nos dois. O 4. Por causa disso aqui, ó. Então, ó, aqui a gente vai desse ponto até esse ponto.
E no segundo intervalo, esse 4 aqui é como se fosse um zero para a gente. Ó, você pode ver. Ó. Nós vamos calcular de 0 até esse 0,6, encontramos essa área. Aí a gente parou aqui, a gente pega esse ponto aqui e vai até aqui. E calcula essa outra área. Entendeu? Então, por isso que dá certo. E eu também poderia fazer daquela forma que eu disse para vocês, que é pegando esses pontos aqui, ó. O 0, pula um, pega o outro. Pula um, pega o outro, pula um, pega o outro. Que aí vai dar 4 pontos. Porém, você pode ter um erro um pouco maior. Por conta disso daqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês entenderem. Então, vamos supor que agora eu não vou pegar esse 0.02, vou pegar o 0.4, o ponto 0.4, o ponto 0.8 e o ponto 12. Então, ó, como que ficaria nossas linhas? Ó? Ficaria dessa forma mais ou menos. Ó. Viria para cá direto. Depois... Opa, errado. Depois viria para cá. Ó. Vou pegar aqui de novo. Aí depois daqui, a gente iria para o ponto 6, né? Iria para cá. Não, 6 não, ponto 8. Iria para cá. E depois iria para o último ponto. O último ponto eu pulo esse e venho para esse cara aqui. Então, ó, peguei 1, 2, 3, 4 pontos. Faltando um ponto aqui, né? Opa, aqui, ó. Então, primeiro ponto, pulei 1. Segundo ponto, pulei 1. Aqui, ó. Terceiro ponto, pulei 1. E o quarto ponto. Então, você daria mais ou menos dessa forma. Então, você acaba perdendo aqui, ó, alguns pedaços, tá vendo? Porém, vai dar um valor aproximado também. Mas dessa forma, você acaba tendo um erro um pouco maior. Você acaba ignorando, né, alguns pontos aqui. Tá vendo? Então, 0, põe 2 e põe 4. Põe esse e para esse. Põe esse e para o último aqui. Mas dá para calcular também. Não está errado. Beleza? Então, espero que você tenha conseguido entender essa parte aqui, né? O porquê de pegar o mesmo ponto duas vezes aqui, ó. Que é esse ponto aqui, ó. No meio do número 4. Por conta disso, porque acaba sendo um 0 para o próximo intervalo depois. Tá? Maravilha, então. Calculamos aqui a questão A. Essa aqui é a pressão. Guarda ela que lá na letra C a gente vai usar de novo. Aí aqui, pessoal, na letra B é a mesma coisa, tá? Porém, eu não vou explicar tudo isso aqui de novo, porque eu acredito que vocês já tenham entendido. Vou fazer direto, porque a resolução é exatamente igual. O que vai mudar agora vai ser que o nosso raio vai ser constante. Tá? O raio vai ser a média aqui desse raio. Então eu não vou explicar tudo isso aqui de novo, vocês já entenderam, acredito eu. Né? Aqui eu vou ser mais direto, na questão B em diante. Então agora, ó, compare o seu resultado com a queda de pressão que teria ocorrido se o tubo tivesse um raio constante igual ao raio médio entre as medidas. Então a gente vai vir aqui, ó, como você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, ó, para vocês entenderem, ó, raio médio. Como que eu faço isso? Igual, média, abro parênteses, seleciona todo esse intervalo. Fechei. Esse aqui é o raio médio. Maravilha? Então esse raio aqui a gente vai levar lá para a próxima tabela. Essa tabelinha aqui, ó. Então o x é o mesmo. O que muda é que agora o raio é constante. Se o raio é constante, o valor de f vai ser constante. E para calcular o valor de f é a mesma forma que a gente utilizou aqui, idêntica, tá? Só que você vai usar esses valores que estão aqui. Mas o U é o mesmo, o Q é o mesmo, o Pi é o mesmo e o passo é o mesmo, tá? A mesma regrinha, primeiro intervalo, segundo intervalo, soma os dois intervalos, você vai encontrar a pressão, tá? Igual eu expliquei aqui em cima para vocês. Então aqui eu vou fazer direto já. Então, fazendo o cálculo aqui dos 3/8, vai ser 3/8 vezes o passo, vezes f de A, mais 3 vezes o segundo ponto, mais 3 vezes o terceiro ponto, mais o f de B. Encontrou a pressão no primeiro intervalo. Vai para o segundo intervalo, mesma coisa, 3/8 vezes o passo, que multiplica agora esse ponto aqui é o f de A, mais 3 vezes o segundo ponto, mais 3 vezes o terceiro ponto, mais o f de B. Feito isso, encontrou outra pressão, faz a soma e não esqueça de pôr a unidade, que é Newton por metro quadrado. Tá? E aqui embaixo também.
Beleza? Aqui também. Deixa eu pôr aqui só para não. É a mesma coisa, tá? Newton por metro quadrado. Então aqui nós encontramos a pressão caso o nosso tubo tivesse um raio constante. Perfeito? Então, pessoal, se tiver alguma dúvida em relação, é só voltar um pouco o vídeo aí, coloca o vídeo mais lento ou mais rápido se você quiser, né? Acelera o vídeo aí ou diminui a velocidade para você entender, porque aqui é exatamente igual. Maravilha. Então, encontramos a pressão para esse caso. Vamos pro... e aqui, né, ele pede para comparar. Tá, vamos fazer a comparação aqui. Compara seu resultado com a queda. Tá, então vamos pegar esse resultado aqui, ó. A gente encontrou. E vamos comparar com esse daqui. Então, ó, vou chamar aqui a pressão P de A, tá? E aqui vai ser o P de B. Vai ser igual. Então, a pressão de A é esse cara. Ó, como número só, porque senão vai vir a fórmula junto. Pressão de A, pressão de B. Vamos calcular aqui a diferença, chamar de dif, tá? A diferença entre as duas pressões. Fazer aqui então A menos AB. E vou calcular qual foi o erro aqui. Tá? O erro entre as duas. Então eu fiz A menos B. Então eu vou pegar isso aqui e dividir por A. Esse aqui seria o erro. 31%. Bastante, né? Entre as duas aqui. Faz sentido, porque aqui como a pressão é constante, né? Então a queda de pressão é menor, né? Do que no outro é maior. Fica aí a dúvida, fica aí o questionamento. Tá? Então deu aqui 30% de erro. E se a gente fizesse o contrário? Vamos só para a gente ver o que daria. É a mesma coisa, né? Esse menos esse, só que aqui eu vou ter que mudar. É do negativo também. Deu 30%. Se for aqui dá para filmar mais. Mas o correto é a gente calcular em relação a A. Então você viu que eu fiz calculei dois erros aqui. Fica calma aí que você vai entender. Então vamos calcular o seguinte, ó. Vamos calcular o erro da resposta B em relação a A. Então vai ser o erro dessa pressão em relação à pressão anterior. Tá? Então vai ser igual. É esse menos esse. O resultado você divide pelo valor de A, que você vai descobrir qual foi o erro. 30%. Tá? Então a gente comparou aqui os resultados. Vamos para C? A C é tranquilo também, não é difícil não. A gente vai usar o Excel aqui para para criar essa função aqui. Então, utilizando os dados a seguir, aproxime uma função para P e indique o resultado da queda de pressão. Compare o resultado obtido na letra A. Então, aqui, o que acontece? Ele nos dá essa tabelinha, mesma coisa, pessoal. Vamos pegar ela, pôr na vertical, igual eu fiz aqui, e vamos utilizar a mesma fórmula do F para encontrar esses valores que estão aqui, tá bom? Então, a mesma regrinha, tá? Mesma coisa que a gente fez aqui na questão anterior, que eu já expliquei, a gente vai fazer aqui, tá bom? A fórmula está aqui. Aí é só você usar essa fórmula e aonde tem o R aqui, você vai selecionar aqui, ó. Tá? Você seleciona. Então eu não vou explicar de novo, que eu já expliquei aqui atrás, tá bom? Para não ficar muito comprido o vídeo. Então esses aqui são os valores de F para esses raios, tá? E com eles nós iremos criar um gráfico de dispersão, igual eu fiz aqui. Como a gente faz isso no Excel? Você vai selecionar aqui o valor de x, né, no caso. Pode pegar até aqui, se quiser, até o nome. Ó, o valor de x, o valor de f. Vai lá em inserir. Vem aqui, ó, gráfico de dispersão. E seleciona esse primeiro gráfico. Vai criar esse gráfico para vocês. Vocês vão clicar aqui no maisinho. Linha de tendência. Clica na linha de tendência. Botão direito.
formatar a linha de tendência, aqui nessa opção que vai abrir, clica aqui em polinomial, ordem 2 mesmo, vem aqui, ó, exibir equação no gráfico, e aqui está a sua aproximação. Tá? De boa, né? Não é difícil não. Eu vou apagar porque eu já vi aqui embaixo. Então, aqui está o nosso gráfico. Os pontos e a interpolação. Tá? Então, é uma função de segundo grau que vai gerar, sendo essa função aqui. E lembra que esse e é a base 10 elevado à sexta potência aqui, tá? Então, e mais 0,6 é 10 elevado a 6. E mais 0,5, 10 elevado a 5. E mais 0,3, 10 elevado a 3. E com isso nós iremos montar a integral. Agora o que vai acontecer? Nós iremos pegar esse cara que está aqui, essa integral de 0 a 0,12 da função f, que agora é a nossa função aqui, ó, a nossa função y, tá? A gente vai pôr essa função aqui e vai fazer o cálculo da integral em relação a x. Dessa maneira aqui, ó. Então aqui eu já converti para vocês no formato para pôr numa calculadora, por exemplo. 6,25 vezes 10 elevado a sexta vezes x quadrado, menos 7,5 vezes 10 na quinta x, menos 7,96 vezes 10 na 3, né, dx. Vamos calcular agora. É só calcular a integral, de boa. Aí o que você faz? Você pode vir aqui, ó, para ficar mais fácil para você resolver. Você já resolve aqui, ó, essas potências, vai encontrar esses valores que estão aqui, ó. Tá? A gente está simplificando. Então, você faz o 10 na quinta e multiplica por 7,5. 10 na sexta vezes 6,25. 10 na 3 vezes 7,96. Você vai encontrar esses valores. X quadrado, x, dx. E para resolver agora é só fazer a integralzinha aqui de boa. Faz a integral desse cara, depois menos a integral desse cara, menos a integral desse cara. Igual está aqui, ó. Então vai ser a integral de 0 a 12 desse primeiro termo em relação a x. Menos, por que menos? Porque tem o menos aqui, ó. Menos a integral de 0 a 12 também, mantém o limite, tá? Da integração desse pedaço aqui. E depois faz a integral, menos a integral de 0 a 12 também. Quando falamos 0 a 12, tá? Lembra que é ponto 12, tá bom? Para ficar mais fácil a pronúncia aqui. Desse cara aqui, todo mundo em relação a x. E como que calcula essa integral? Pessoal, é bem tranquilo, tá? Eu não vou explicar aqui integração, porque eu acredito que todo mundo já sabe fazer. Tá? Se tiver dúvida, me avise que eu mando alguns vídeos que eu tenho gravado no canal. Ou você pode procurar também aqui no canal, parte de integral, tá? Como resolver a integral. Então aqui basicamente, ó, fica x quadrado, vai ficar x na 3, dividido por 3. Aqui, x quadrado, dividido por 2. E aqui vai aparecer um x. Aplica os limites de integração, de 0 a 12, para todos eles. Tá? Você vai encontrar esses valores aqui, para cada integral dessa. Tá bom? E você vai somar esses valores. Somar sim, tá? Lembra que aqui é negativo. Então, é esse menos esse. Igual tá aqui, ó. Fazendo isso, você vai encontrar esse resultado aqui, ó. Menos 2755,2. Tá? Esse foi o valor encontrado. E colocando aqui, ó, o valor em notação científica, ficaria dessa forma aqui no Excel, tá? Ou, como eu disse, pode vir aqui, ó, menos, até por aqui no texto, só para o Excel não converter de novo, 2,76 vezes E é 10, tá? Elevado mais 0,3, então elevado a 3. Seria isso aqui, tá? Newtons por metro quadrado. Bom. Ou você pode deixar também normal, sem ser notação científica, como número, que seria esse resultado. Tá? Fica a critério de vocês, tá? Os dois estão corretos. Tá? Deixa eu pôr aqui, ó, P, que é de pressão. Bom, e você pode botar aqui, ó, delta P. Tá? Delta P é igual esse resultado que está aqui. Eu também fiz essa integral usando o GeoGebra, tá? É simples. O que você vai fazer? Você vai pegar, você vai escrever essa função aqui, lá no GeoGebra,
Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui eu acho que é útil vocês saberem como utilizar. Tá, vamos calcular aqui, ó, no GeoGebra. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu estou abrindo aqui na outra tela, tá? Já já eu passo aqui para vocês verem. Então, vou fazer uma troca aqui. Eu vou jogar o GeoGebra para cá. E esse cara aqui eu vou jogar para cá. Fazendo umas trocas aqui. Então, agora vocês estão vendo minha tela do GeoGebra, certo? E vamos lá. A nossa função, isso aqui acho que é importante vocês saberem, por isso que eu estou fazendo, tá, pessoal? Vocês aprenderem a calcular a integral aqui para o GeoGebra. Então, ó, vamos pôr aqui ó, a função nossa, vou chamar de f de x, beleza? Ela vai ser igual àquela função que a gente encontrou lá no gráfico, que é 6,25, vocês podem estar olhando lá, tá? Vezes 10 elevado a 6 vezes x ao quadrado, menos 7 ponto. Lembra que aqui no GeoGebra tem que ser ponto, tá? E não vírgula. 50 vezes 10 elevado a 5x. E por fim, menos 7,96 vezes 10 elevado a 3. Dá um Enter. Essa aqui é a nossa função. Se ficar estranho assim, ó, você dá um zoom, vem aqui na engrenagem e ampliar para enquadrar. Já vai melhorar para vocês aqui, ó. Se ficar muito estranho também assim, você tira um pouquinho o zoom, tá? E dá uma mexida aqui, ó, de novo. Deixa eu ver se eu ganhei um sinalzinho aqui. 6,25x quadrado. Menos 7,96. 10 na 3. 7,5. Tá, eu não vou cortar o vídeo, tá? Vou deixar ele aí. Você dá uma aceleradinha no vídeo aí, qualquer coisa, tá bom? 6,25. Tá, essa aqui é a função. Deixa eu fazer um teste que você vai calcular. Vem aqui a integral. Clica aqui e vai ter aqui a integral numérica, a função, valor x inicial e valor final. A função é a função f de x, então você vem aqui e escreve f de x. Valor inicial 0, valor final 0,12. Calcular a integral. Pessoal, o que aconteceu aqui? Acho que ficou muito longe. Ah, tá. Vou ter que dar um zoom maior aqui, ó. E agora de novo aqui, ó. Ampliar para enquadrar. Dá um zoom mais. Só para poder ajustar essa escala aqui, ó. Aí, mas ficou certo. Então, ó, calculamos a integral utilizando o GeoGebra. Vocês vão ver que deu o mesmo resultado nosso lá, que é de menos 2.755,20, né? Então, para vocês verem. Então é assim que calcula a integral no GeoGebra. Tá? Esse cara aqui, ó. Maravilha, né? Então isso aqui ajuda bastante para vocês corrigirem alguma questão de vocês aí. Resolvida a integral, já encontramos qual é a pressão. Agora a gente tem que fazer a comparação com a letra A, né? Aqui ele pede para fazer a comparação com a letra A. Então, a pressão encontrada em A é essa pressão que está aqui. A pressão encontrada em C é essa pressão. E aqui a gente faz a diferença. Pressão A menos a pressão C. A diferença, essa diferença a gente divide pela pressão de A. Então, é a diferença de pressão em relação a A. Tá? Então, dá 18%. Eu cheguei a ver o vídeo do professor explicando lá na atividade na semana 7, né, se eu não me engano. E ele diz que a pressão, que o erro está entre 10 e 20. Né? Então, está dentro aí do range que ele falou para vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Está resolvido. Espero que vocês tenham chegado nesse mesmo resultado. Se não tiver chegado, me manda uma mensagem para a gente tentar entender o que aconteceu. Qual foi o ponto diferente, né, que nós consideramos. E é isso, tá? Então a planilha vai estar aqui para vocês baixarem. Vocês baixem aí, até salvar. E qualquer dúvida, me mandem uma mensagem no WhatsApp, beleza? Então,
É isso, um abraço e até a próxima.